eu tô falando de inovação Narrativa no da quesito história. de trazer uma coisa diferente do que o primeiro trouxe, Esse entendeu? universo, ele não tem nada a ver com o DC do James Gunn. Mas tem nada a ver com nada. Isso é o quê? O Elseworld. É. Mas, que mas é? esse é um Elso do Elseworld. Tipo, é um bagulho muito Calma, longe. peraí, o Eric quer fazer o corte que dele. é o Elseworld? Então, o Elseworlds é um selo dos O que quadrinhos. é o Elseworld? Meu Deus. Já que você pescou, eu vou... Uau! O Eric quer fazer o corte dele, Manda. tá atrapalhando. Vai lá. Enfim, o Elseworlds é um selo dos quadrinhos da DC. Isso existe desde os quadrinhos, então. Isso começou nos quadrinhos Sim. da DC, né? Que conta histórias de universos paralelos ao universo canônico principal da DC. É como se fosse o What If da Marvel, pra quem acompanhou a animação lá e tudo mais. O What If existe nos quadrinhos também e conta histórias que são alternativas do universo. Por exemplo, aquela história do Superman que caiu na Rússia, Superman comunista. É um Elseworlds, é o que aconteceria se o Superman, ao invés de ter caído lá no Kansas, Mas não tem tivesse os caído na 952? Rússia. 952 é só... Não, os 952 é o que veio depois da crise final da DC. Não, foi depois do Flashpoint, A crise final é outra e depois a DC teve vários reboots, né? Aí os 952 vieram depois do Flashpoint, quando o Flash rebuta a linha canônica principal da DC. Tá. Ele muda a principal. Só que aí depois, como o 952 não deu tão certo, eles revelaram que o 952 era um universo alternativo, não era o principal. Mas a bagunça na DC Comics é que toda é principal. Qual que é o problema deles? Antigamente, o da Era de Prata é do principal, é do Superman principal. Hoje em dia, é a Terra 2. É que assim... É alguma Terra. É toda a Terra... É que tem a Terra Prime, no caso, né? E, É que a DC... o Não, a Terra formato... Prime é do Superboy, pô, não? A DC, eu acho que a principal é a Terra 0, depois tem a Terra 1, aí a Terra 2 e 3 e tal. E é porque, assim, realmente, como o Caio falou, a DC, depois que o Grant Morrison criou aquele livro do multiverso e estabeleceu ali as 52 terras e tal, mostrou que tem todo um multiverso ali dentro da DC Comics. Antigamente não tinha isso, antigamente era a linha que a DC queria seguir. Tinha a Terra... Da Era de Ouro, né? Onde tinha o Superman, aí era o Alan Scott, o Lanterna Verde e tal. Aí depois fizeram a Terra da Era de Prata, e aí a Terra que era a principal virou a Terra 2. E aí depois... Aí você vê, entende? Tipo, a queda principal antes, ela se torna uma secundária depois. É. A dos 952 é uma secundária hoje. Aí tem uma nova, que também é a principal. Então fica nisso, tá ligado? Aí eles acabaram fundindo, mas aí as terras alternativas, que seriam Elseworlds, elas fazem parte dessa estrutura do multiverso da DC. Existe a possibilidade de esses Elseworlds se encontrarem? Existe. Já rolou. Através de histórias multiversais. Isso acontece várias vezes No na DC. cinema agora tá rolando isso. Não, no cinema as terras são separadas. Não, tá rolando agora isso no sentido de existem Elseworlds que são universos separados e um universo contínuo na qual tá todo mundo junto. Mas, por exemplo, tem os selos vértigos na DC. Como você vê, por exemplo, eles dentro de um Elseworld? Porque, por exemplo, do jeito que você explicou, eu também concordo, um Elseworld é um What If da Marvel dentro da DC. É um What If, é uma realidade terra muito alternativa. alternativa. Exato. Mas e, por exemplo, Preacher ou Sandman? Eles se passam... Como que você entende? É porque às vezes parece que é no universo principal da DC, às vezes parece que não é. Então, acho que depende da história. Acho que Lá em depende. Sandman não vê nada. Eu acho que até os Elseworlds e os Vertigos estão dentro dessa grande estrutura do multiverso. O Sandman, você deu o exemplo. Ele é uma história fora do multiverso, né? Sim. Porque ele pega deuses, entidades pega a morte, e criaturas que estão dentro de toda a estrutura do multiverso. Mas, Então, por exemplo, a série da Netflix... Pra quem não sabe, o Sandman da série da Netflix, ele faz parte da DC Comics. Ele já se encontrou com o Superman, com a galera toda. Ali, você acha que aquele universo dele é um Elseworlds? Ou aquele universo dele é o universo principal, só que ele tá lá em outro país, em outro canto, vivendo as coisas dele? cara, eu acho que era pra ser... Pelo menos a criatura, o Sandman, as entidades que a gente vê ali na série, a Lucifer, Morningstar e tudo mais. As entidades... Pelo que a gente sabe... Não tem como ter variantes delas dentro da DC. É verdade. Assim como o Darkseid, por exemplo. Um grande problema deles terem mostrado o Darkseid lá no Liga da Justiça do Zack Snyder. Ou no próprio Smallville. No Smallville também. É que é pra ser um Darkseid só. Porque ele é uma criatura do quarto mundo, que tá fora do multiverso. Então, mas, é igual tipo, a não força é. de aceleração, Mas, por tipo, exemplo. A gente não sabe. Fica É porque não foi planejado pela Warner. A Warner não falou, tipo assim, esse Sandman mas da peraí, Netflix vai ser o principal. Mas tipo, o Exato. personagem existe já com essas regras desde sempre. Dos quadrinhos, sim. Sim, por exemplo, uma entidade cósmica, se ela está fora do multiverso, ela é uma para todos os multiversos os universos que existem. Então, por exemplo, o Tribunal Vivo na Marvel. O Tribunal Vivo, ele é o mesmo que tá no quadrinho, que tá no filme, é o mesmo. Ele tem que ser o mesmo. Porque ele tá fora do multiverso. Isso. A desculpa que as pessoas acham pra falar que o Darkseid não é o mesmo, que a morte não é a mesma que apareceu aqui, apareceu ali, eles falam que são avatares
é um personagem com poder menor do que aquele personagem que está fora do multiverso todo. Entendi. Então, tem até um quadrinho que eles abordam bem isso, que tem o Darkseid na sua forma total. Não era um avatar dele, ali era ele mesmo. Aí o Superman até não consegue derrotar. No Smallville era um avatar do Darkseid, pelo que eles contam. Isso que eles explicam. Era um avatar, mas o que o da Liga da Justiça também seria um avatar. Mas o que eu entendo disso, assistindo pra achar uma explicação pra galera, é que essas adaptações que mostram diferente não fazem parte da mesma construção de multiverso que a DC quer fazer. Digamos que é um outro multiverso. Tipo, o multiverso de Smallville lá. Depois foi mostrado nas séries da DC que tá tudo conectado, no Crise nas Infinitas Terras, com a série do Flash. Aí depois, na série dos Titãs, quando mostra lá o vermelho, mostra que o Flash da série apareceu lá, e aí tem o encontro do Flash da série com o do filme, então mostra que é a mesma força de aceleração. E aí mostra que todos os filmes e todas as séries que a DC criou, é tudo no mesmo multiverso. Então, o Darkseid era pra ser o mesmo em todos. Mas o Snyder Cut, eles falam que não é canônico. Só que, no filme do Flash, é citado um acontecimento que só teve no Snyder Cut. E aí? Então... E é o filme do DCU, tá ligado? Então, mas o que eu entendo é que, mano, os caras quando foram criar, por exemplo, o Sandman, não foram os mesmos caras que fizeram o Smallville, tá ligado? Não foram os mesmos caras que fizeram o Batman do Nolan. É outra adaptação, outra visão. Então, eu vejo o Sandman, a série da Netflix, que, né? regras deviam ser seguidas, pelo menos a dos quadrinhos. Mano, mas é que os caras, cada vez são pessoas diferentes que fazem, os próprios quadrinhos os caras também. nem leem também, né? Os caras não leem. Pô, até dentro dos quadrinhos, tá ligado? Tem um quadrinista lá dos anos 80 que fez um quadrinho, estabeleceu uma regra, e aí depois de 30, 40 anos, vem um quadrinista que tá na DC agora, que muda essa regra, faz um reboot, muda. Então, a história ela é constante, ela vai mudando, tá ligado? Botaram lá em Dragon Ball. No Z não sai a fusão. Agora, na verdade, em 30 minutos sai. Os tempos vão mudando e as regras vão mudando. O legal de Sandman é que, do jeito que a série foi feita, muito fechadinha no universo dela, pode falar que se passa em Los Angeles 100 anos atrás, sei lá. Eu vejo ela como, mano, uma adaptação do quadrinho. Sim. Tipo, os caras falaram, mano, vamos pegar o quadrinho e fazer live action. E não pegou nenhum compromisso de se conectar com as outras obras da DC. Não precisa, né? Não precisa, Pelo menos porque eles querem falar ali agora, não precisa. O próprio quadrinho também é bem fechado nele mesmo ali, então... Se a gente quiser viajar e pensar sobre isso, é claro, nas regras dos quadrinhos teria que ser o mesmo Sandman de tudo. Só que, tem a Lucifer Morningstar na série do Sandman, mas aí tem o Lucifer Morningstar da série do Lucifer que apareceu no crossover Crise nas Infinitas Terras. É o mesmo. Na lógica, a mesma entidade. Lucifer, ele pode assumir várias formas, então, indiferente. Né? Que no dublado fica Estrela da Manhã. Lucifer Estrela da Manhã. É porque esse é o nome dele, pô. Sim, Lucifer Morningstar. Né? Não, é Lucifer Morningstar, acho que em grego, não sei o que lá. É Estrela do Amanhã. Estrela do Amanhã. Incrível. Bom, hoje... Isso aqui é introdução, gente. Gostaram, né? É a explicação do Elzor, você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Porque hoje a gente vai fazer uma análise / opiniões aí do trailer de Coringa 2, Joker 2. Tem a Arlequina, tem algumas coisinhas pra gente comentar. Não tem tantas coisas assim, mas a gente vai comentar bastante.